Contratar uma nova empregada traz de volta memórias assustadoras, pois o milionário percebe que ela é alguém que ele amou. O reencontro deles desperta emoções e dilemas que ele pensava estarem enterrados há muito tempo. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. O sol da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto da cobertura de Ryan Williams no Upper East Side, iluminando uma sala de estar ampla cheia de móveis de design e peças de arte caras. Aos 35 anos, Ryan tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas ele estava parado na janela, café na mão, observando a cidade abaixo com distanciamento. O vazio do quarto ecoava seu próprio isolamento. Sua rotina matinal nunca variava: acordar às 5 da manhã, malhar em sua academia particular, tomar banho e se preparar para mais um dia gerenciando seu império de tecnologia. A equipe de limpeza se movia silenciosamente ao redor dele, treinada para ser invisível. A presença deles apenas enfatizava sua solidão. Ryan olhou para o relógio: outra festa beneficente hoje à noite. Esses eventos se tornaram um borrão de sorrisos falsos e conversas superficiais. O jornal da semana passada o nomeou um dos solteiros mais cobiçados de Nova York, mas o pensamento fez fazer uma careta. As mulheres que o perseguiam eram previsíveis, filhas da alta sociedade e socialites ambiciosas, todas se encaixando perfeitamente em seu mundo, mas sem algo que ele não conseguia nomear. A renúncia de sua assistente na semana passada havia jogado sua agenda no caos. A substituição temporária não estava dando certo, misturando compromissos e lidando mal com ligações importantes. Ryan precisava de alguém competente, alguém que pudesse administrar seus negócios e sua vida pessoal com discrição. As entrevistas naquela manhã foram decepcionantes. 5 candidatos, todos com currículos impressionantes, mas sem as qualidades certas. Muito ansiosos para agradar, muito focados no prestígio de trabalhar para ele em vez do trabalho em si. Ryan esfregou as têmporas, temendo a próxima rodada de entrevistas. O candidato final chegou exatamente na hora. Ryan mal conseguia olhar para seu currículo antes da entrevista começar. Sua presença era diferente, calma, profissional, sem a energia nervosa dos candidatos anteriores. Ela respondeu às perguntas dele diretamente, mostrando interesse genuíno no trabalho em vez do estilo de vida que ele poderia lhe proporcionar. Acredito que a eficiência vem da compreensão não apenas do que precisa ser feito, mas por que precisa ser feito, ela explicou, sua voz carregando uma sugestão de algo familiar que Ryan não conseguia identificar. Não estou interessada no glamour de trabalhar para um bilionário. Estou interessada em fazer um trabalho significativo. Ryan percebeu que estava prestando mais atenção. Suas respostas foram atenciosas, demonstrando competência e caráter. Ela falou sobre sua experiência em gerenciar projetos complexos, sua capacidade de lidar com informações confidenciais e seu comprometimento com a excelência. Quando ela mencionou ter crescido em Connecticut, algo se agitou na memória de Ryan, mas ele deixou isso de lado, concentrando-se na entrevista. Ele notou seu traje simples, mas elegante, seu olhar direto e a maneira como ela se portava com confiança silenciosa. O momento de reconhecimento veio quando ela lhe entregou sua carteira de motorista para verificação de antecedentes. Hannah Morrison. O nome o atingiu como uma força física, embora ele mantivesse seu exterior composto. Memórias que ele havia trancado por anos ameaçavam vir à tona, tardes de verão, risadas compartilhadas, promessas inocentes. Hannah não demonstrou nenhum sinal de reconhecê-lo, ou se o fez, escondeu bem. Ela manteve seu comportamento profissional, discutindo expectativas salariais e datas de início como se fossem perfeitos estranhos. Ryan se viu estudando suas feições, procurando por traços da garota que ele conheceu naquela mulher talentosa diante dele. Quando você pode começar? Ele se ouviu perguntar, sua voz mais firme do que se sentia. Amanhã, se necessário, ela respondeu, sua expressão não revelando nada. Quando ela saiu do escritório, Ryan permaneceu em sua mesa, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A garota que um dia significou tudo NG para ele, que havia desaparecido de sua vida tão completamente, agora iria trabalhar ao seu lado diariamente. As implicações dessa coincidência, se é que era uma coincidência, ameaçavam derrubar o mundo cuidadosamente organizado que ele havia construído. Seu telefone vibrou com mensagens sobre a gala da noite, mas Ryan mal percebeu. Sua mente estava presa entre o passado e o presente, entre a Hannah que ele conhecia e a mulher que tinha acabado de sair de seu escritório. Pela primeira vez em anos, sua vida perfeitamente controlada pareceu repentina e perigosamente incerta. A primeira semana de Hannah transformou a atmosfera da cobertura de Ryan.
Onde o silêncio antes dominava, a atividade eficiente agora fluía. Ela chegava todas as manhãs às 7 horas em ponto, trazendo uma energia sutil que parecia revitalizar o espaço. Ryan se viu ansioso por seus briefings matinais, embora mantivesse limites profissionais rígidos. Suas habilidades de organização o impressionaram imediatamente. Em poucos dias, ela havia simplificado sua agenda, removendo reuniões desnecessárias e criando blocos de tempo que realmente faziam sentido. Ela lidava com seus contatos comerciais com diplomacia notável, e até mesmo seus clientes mais exigentes pareciam satisfeitos com sua abordagem. Ryan notou pequenas mudanças em sua rotina. Seus almoços habituais de restaurantes exclusivos foram substituídos por opções mais práticas. Quando ele questionou isso, Hannah explicou a eficiência de ter refeições mais simples e saudáveis entregues por empresas locais. Seu raciocínio prático fazia sentido, embora ele suspeitasse que havia mais em suas escolhas. Em uma terça-feira particularmente movimentada, Hannah sugeriu que eles revisassem seus próximos compromissos durante o almoço. Em vez de pedir comida, ela recomendou uma pequena delicatessen a 2 quadras de distância. A hesitação inicial de Ryan desapareceu quando ela apontou que isso lhes daria tempo ininterrupto para conversar, longe de telefones e interrupções. A delicatessen não era nada como seus estabelecimentos habituais. Sem toalhas de mesa brancas, sem sommelier, apenas mesas de madeira simples e o cheiro de pão fresco assado. Pau! Hannah navegou pelo menu com familiaridade, recomendando o sanduíche de pastrame. Ryan se viu seguindo o exemplo dela, surpreso com seu próprio conforto naquele ambiente modesto. Este lugar me lembra de um lugar que eu costumava ir, ele disse, então se interrompeu, sem saber se deveria fazer referência ao passado compartilhado. Hannah fez uma breve pausa antes de responder. Boa comida nem sempre precisa de apresentação sofisticada. Seu tom permaneceu profissional, mas algo em seus olhos se suavizou. Enquanto discutiam sua próxima reunião do conselho, Ryan se viu distraído por pequenos detalhes. A maneira como ela colocava o cabelo atrás da orelha, sua expressão focada enquanto fazia anotações, maneirismos que não mudavam desde a infância. O sanduíche, ele teve que admitir, era melhor do que qualquer coisa que ele tivesse comido na memória recente. A conversa mudou quando o telefone de Hannah tocou. Sua expressão se contraiu quando ela verificou a mensagem. Desculpe, preciso fazer uma ligação rápida. É sobre meus irmãos, ela explicou, saindo. Quando ela voltou, Ryan notou as linhas de preocupação ao redor dos olhos dela. Está tudo bem? Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo com sua preocupação. Hannah hesitou antes de responder. Meu irmão mais novo precisa de novos livros didáticos para a faculdade. A bolsa não cobre tudo. Ela falou com naturalidade, mas Ryan podia sentir o peso da responsabilidade em sua voz. Vac! Está sustentando-os na escola? Ele perguntou, lembrando-se de repente de que Hannah sempre falava sobre ter uma família grande. Alguém tem que fazer isso, ela respondeu, então rapidamente redirecionou a conversa para sua agenda. Mas Ryan já tinha visto o suficiente, o contraste entre seu mundo de excessos e o mundo dela de orçamento cuidadoso e responsabilidade era gritante. Enquanto caminhavam de volta para o escritório, Ryan se viu hiperconsciente de suas diferenças. As roupas de Hannah, embora profissionais, foram claramente escolhidas pela durabilidade em vez de marcas de grife. Sua escolha de almoço não era apenas sobre eficiência, era sobre praticidade e orçamento. Em seu escritório mais tarde, Ryan se pegou observando Hannah através da divisória de vidro enquanto ela administrava seus negócios com eficiência. Ela era diferente de todos os outros em seu mundo, genuína, despretensiosa, focada no que importava em vez do que impressionava. A atração que ele sentia não era apenas sobre o passado compartilhado ou sua beleza, era sobre quem ela era agora. O dia terminou com Hannah apresentando a ele uma lista de contatos reorganizada e uma agenda otimizada para o próximo mês. Enquanto ela explicava seus sistemas, Ryan percebeu que estava mais engajado e produtivo hoje do que em meses. A presença de Hannah estava mudando as coisas, mudando, de maneiras que ele não esperava e não tinha certeza se estava pronto para reconhecer. A feira de rua de fim de semana não era o cenário típico de Ryan, mas Hannah o convenceu de que era importante entender a comunidade local onde sua empresa estava se expandindo. O sol estava forte, o ar cheio do cheiro de vendedores de comida e do som de música ao vivo. Ryan se sentiu estranhamente exposto sem seu traje de negócios habitual, vestido com jeans e uma camisa simples de botão por sugestão de Hannah. Você não pode vivenciar uma feira de rua adequadamente em um terno de 3 peças, ela disse, e ele teve que admitir que ela estava certa.
Caminhando entre a multidão, ninguém o reconheceu como CEO bilionário. Foi surpreendentemente revigorante. Hannah navegou pela feira com facilidade, parando em várias barracas, explicando as histórias por trás dos artesãos locais. Ela conhecia muitos vendedores pelo nome, cumprimentando-os calorosamente. Ryan observou enquanto ela conversava com uma senhora idosa que vendia geleia caseira, impressionado com a naturalidade com que Hannah se movia entre seu mundo de salas de diretoria corporativas e essa cena vibrante do cotidiano. Experimente isso, ela disse, oferecendo a ele um pedaço de empanada fresca de um food truck. O sabor era incrível, nada como as refeições cuidadosamente preparadas a que ele estava acostumado. Hannah sorriu para sua expressão de surpresa. Às vezes, as melhores coisas da vida não são encontradas em restaurantes 5 estrelas. Enquanto caminhavam, Ryan notou detalhes sobre Hannah que ele ADN não se permitiu ver antes. O jeito como os olhos dela enrugavam quando ela ria, seu interesse genuíno nas histórias das pessoas, o leve sotaque que surgia quando ela estava animada, tudo resquício da garota que ele conheceu, agora parte dessa mulher realizada. Mais tarde naquela noite, eles acabaram no terraço da cobertura dele. As luzes da cidade brilhavam abaixo, mas a atmosfera parecia diferente de seu entretenimento comercial habitual. Hannah sentou-se em uma das espreguiçadeiras, olhando para a vista. Eu nunca pensei que estaria sentada aqui, ela disse calmamente. A vida dá voltas estranhas. Você quer falar sobre isso? Ryan perguntou, sentindo que ela tinha mais a dizer. Hannah ficou quieta por um momento. Depois que você saiu de Connecticut, as coisas ficaram difíceis. Papai perdeu o emprego na fábrica, mamãe ficou doente. Eu era o mais velho, então tive que me esforçar. Comecei a trabalhar depois da escola, depois coloquei a faculdade em espera para ajudar com as contas. Ryan ouviu, sentindo uma mistura de culpa e admiração. Enquanto ele frequentava escolas particulares e construía seu império, Hannah lutava para manter sua família à tona. Eu finalmente terminei a faculdade, aulas noturnas, cursos de fim de semana, tudo que eu conseguia administrar enquanto trabalhava em período integral. Meus irmãos eram jovens, eles precisavam de estabilidade. Alguém tinha que garantir que eles tivessem oportunidades. Isso deve ter sido difícil, disse Ryan, pensando em seu próprio caminho privilegiado. Era o que precisava ser feito, Hannah respondeu simplesmente. Mas me ensinou o que realmente importa. Sucesso não é apenas sobre dinheiro ou status. É sobre o impacto que você tem sobre os outros. O silêncio que se seguiu foi pesado com palavras não ditas. Ryan sentiu o peso de seus caminhos diferentes, os anos que os separaram. Ele pensou sobre sua amizade de infância, a felicidade simples que eles compartilharam antes que a classe social e as expectativas familiares os separassem. Hannah, ele começou, sentindo-se compelido a explicar seu próprio passado, sobre o que aconteceu quando eu fui embora. Foi há muito tempo, ela interrompeu, mas sua voz continha uma nota de tensão. Não, eu queria te contar isso, insistiu Ryan. Meu pai. Uma ligação repentina da equipe de segurança os interrompeu. Um assunto comercial urgente exigia sua atenção. Enquanto lidava com a situação, Ryan sentia o momento passar. Hannah se desculpou, alegando que era tarde, deixando com o peso de explicações não ditas. Ao vê-la sair, Ryan percebeu o quanto queria contar tudo a ela, sobre as ameaças do pai, sobre a mudança arranjada para o internato, sobre como deixá-la tinha sido o primeiro de muitos compromissos que ele tinha feito para atender às expectativas da família. Mas as palavras permaneceram não ditas, presas atrás de anos de muros cuidadosamente construídos. A cidade continuava a zumbir abaixo, mas os pensamentos de Ryan estavam distantes, de volta a uma pequena cidade de Connecticut, onde duas crianças de mundos diferentes acreditavam que nada poderia ficar entre elas. Agora, anos depois, essas mesmas diferenças pareciam maiores do que nunca, complicadas por responsabilidades adultas e verdades não ditas. A mansão da família Williams nos Hamptons fervilhava com os preparativos do casamento. Sarah, a irmã mais nova de Ryan, estava no grande saguão, cercada por planejadores e decoradores de casamento. Seu rosto era uma máscara de entusiasmo composto que Ryan viu através. Tudo tem que ser perfeito, repetiu sua mãe Elizabeth, comandando a equipe com precisão militar. Os Ashworth são uma das famílias mais proeminentes da costa leste. Este casamento unirá duas grandes dinastias. Ryan observou os ombros de sua irmã ficarem tensos com as palavras de sua mãe. Sarah sempre foi a pessoa que agradava a família, seguindo as expectativas de seus pais sem questionar. Seu noivado com Thomas Ashworth III foi celebrado como uma combinação perfeita em seu círculo social,
mas Ryan percebeu como o sorriso de sua irmã nunca mais alcançou seus olhos. Durante um breve momento sozinha na biblioteca, Sarah se virou para Ryan. Como você faz isso? Ela perguntou, mexendo em seu anel de noivado de diamante. Como você lida com toda a pressão? O que você faz, Ian? Ryan manteve seu tom neutro, embora sentisse para onde isso estava indo. Você mudou ultimamente. Você parece mais leve de alguma forma, mais como o irmão que eu lembro de quando éramos crianças. Sarah o estudou cuidadosamente. É aquela sua nova assistente, não é? Hannah! Ryan manteve sua cara de pôquer, mas Sarah sempre foi capaz de lê-lo. Isso não é sobre Hannah. Isso é sobre seu casamento. Não desvie, Sarah pressionou. Eu vi como você é perto dela. Você sorri mais. Você realmente riu no jantar de família da semana passada. Você nunca ri mais desses. O jantar de família ao qual ela se referiu foi diferente. Hannah estava lá, oficialmente para coordenar alguns assuntos de negócios, mas sua presença mudou toda a dinâmica. Ela lidou com a sutil condescendência da mãe com elegância e as perguntas investigativas do pai sobre sua origem com honestidade digna. Thomas quer se mudar para Londres depois do casamento, Sarah anunciou de repente. Ele diz que é para negócios, mas acho que ele só quer me separar da minha carreira de fotografia aqui. Ryan Franzio atesta. A fotografia de Sarah estava ganhando reconhecimento nas galerias de Nova York, embora seus pais a rejeitassem como um hobby. O que você quer fazer? O que eu quero? Sarah riu amargamente. Quando isso já importou? A mãe diz que esse casamento garantirá a posição social da nossa família por mais uma geração. O pai diz que é bom para os negócios. Os Ashworths têm conexões das quais precisamos. Durante o jantar naquela noite, Ryan observou Sarah desempenhar seu papel perfeitamente, a filha obediente, a noiva animada. Mas ele a pegou olhando para o telefone debaixo da mesa, provavelmente olhando para mensagens de Jack, seu mentor fotógrafo que seus pais desaprovavam. Ryan, querido, a voz de sua mãe cortou seus pensamentos. Quando você vai seguir o exemplo de sua irmã? A filha dos Preston se divorciou recentemente. Ela seria perfeita para você. Estou focado na empresa agora, mãe. Ryan respondeu automaticamente LY. Você não pode continuar usando o trabalho como desculpa, seu pai interrompeu. Um homem na sua posição precisa de uma esposa adequada. Alguém que entenda o nosso mundo. Ryan pensou em Hannah, na conversa deles no terraço, na força e autenticidade dela. E qual é exatamente o nosso mundo, pai? Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Sarah lançou-lhe um olhar surpreso. Ele nunca questionou o pai. Nosso mundo, seu pai disse lentamente, é de responsabilidade com legado familiar e posição social. Algo que você faria bem em lembrar. Mais tarde, quando Ryan se preparava para sair, Sarah segurou seu braço. Seja feliz, Ryan, ela sussurrou. Não deixe que eles definam sua vida como definiram a minha. Dirigindo de volta para a cidade, Ryan pensou nas palavras de Sarah, em Hannah, nos muros cuidadosamente construídos de sua classe social. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Hannah sobre a programação de amanhã, e ele sentiu aquele calor agora familiar em seu peito. Ele percebeu que Sarah estava certa, ele havia mudado. A presença de Hannah em sua vida o fazia questionar tudo o que ele aceitava como imutável. Mas com essa consciência veio o medo. Ele já havia perdido Hannah para as expectativas da família. Ele poderia arriscar desafiar essas expectativas agora, quando os riscos eram ainda maiores. O envelope estava na mesa de Hannah como uma bomba relógio. Ryan percebeu imediatamente quando entrou no escritório naquela manhã. Papel timbrado oficial e nítido da Global Aid Initiative, uma das maiores organizações humanitárias do mundo. A expressão de Hannah era ilegível quando ela lhe entregou seu café da manhã. Recebi uma oferta, ela disse diretamente, sua voz firme, mas baixa. Eles querem que eu lidere seu programa educacional do Sudeste Asiático. É tudo o que eu sempre quis fazer. Ryan sentiu seu peito apertar. Onde você ficaria? Singapura. Inicialmente por 2 anos, com possível extensão. Os dedos de Hannah se entrelaçaram, um hábito nervoso que ele lembrava da infância. Eles precisam de uma resposta dentro de uma semana. A notícia chegou a Ryan mais do que esperava. Ele havia se tornado dependente da presença de Hannah, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. O pensamento de sua partida criou um sentimento de vazio para o qual ele não estava preparado.
Quando você se candidatou? Ele perguntou, tentando manter a voz neutra. 3 meses atrás, antes. Ela fez uma pausa, deixando as palavras antes de nós sem dizer. Antes de eu começar a trabalhar aqui. Ao longo do dia, Ryan se viu observando Hannah mais atentamente do que o normal. Ela trabalhava com sua eficiência típica, mas havia uma nova tensão. Em seus ombros. Durante a reunião da tarde, ela delineou o plano de transição que já havia preparado, sempre profissional. Eu ainda não aceitei, ela disse suavemente ao terminar sua apresentação. Mas você quer, Ryan respondeu, não uma pergunta, mas uma declaração. Ryan! A fachada profissional de Hannah rachou um pouco. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós. Eles se mudaram para a privacidade do terraço, a cidade se espalhando abaixo deles como sempre, mas agora parecia que os estava puxando em direções diferentes. Eu cresci vendo meus pais lutarem, Hannah começou. Os sonhos da minha mãe diminuíram a cada ano até desaparecerem completamente. Prometi a mim mesma que nunca deixaria isso acontecer comigo. É isso que você acha que aconteceria se você ficasse? Ryan perguntou, a mágoa se infiltrando em sua voz. Olhe para nós, Ryan. Olhe para isso. Ela gesticulou para a cobertura, a vista, a vida que ele vivia. Somos de mundos diferentes. Sua família nunca me aceitaria. A sociedade nunca nos aceitaria. Eu sempre seria a garota do lado errado dos trilhos que de alguma forma prendeu o bilionário. Você não sabe disso, Ryan protestou, mas a risada amarga de Hannah o interrompeu. Eu vi como sua mãe olhou para mim naquele jantar. Ouvi os sussurros na festa de noivado da sua irmã. Isso não é um conto de fadas, Ryan. A vida real não funciona assim. Então você está fugindo? As palavras saíram mais duras do que ele pretendia. Estou sendo realista, Hannah rebateu. Este trabalho é uma chance para fazer uma diferença real. Para ajudar crianças que merecem melhores oportunidades, assim como meus irmãos fizeram. Ryan S. próximo dela. E nós? Existe mesmo um nós, Ryan. A voz de Hannah tremeu levemente. Estamos dançando em torno disso há semanas. Você nem consegue reconhecer o que está acontecendo entre nós para sua família. A verdade das palavras dela doeu. Ele manteve sua conexão crescente escondida, preocupado com complicações, com a reação de sua família, com as implicações comerciais. Eu me importo com você, ele disse finalmente. Às vezes, se importar não é o suficiente. Os olhos de Hannah brilharam. Às vezes, temos que escolher entre o que queremos e o que precisamos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Abaixo deles, Nova York continuou seu ritmo infinito, alheia ao drama que se desenrolava acima. Ryan queria dizer a ela que ela estava errada, que eles poderiam fazer isso dar certo, que ele enfrentaria sua família, a sociedade, qualquer um que os questionasse. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta, anos de condicionamento assegurando. Preciso de tempo para pensar, Hannah disse finalmente, se recompondo. E você precisa decidir o que realmente quer, Ryan. Não o que sua família quer, não o que a sociedade espera, o que você quer. Ela o deixou de pé no terraço. A carta de oferta de Singapura era um lembrete físico da distância que logo separaria. Ryan olhou para as luzes da cidade, sentindo-se mais perdido do que em anos. O mundo cuidadosamente organizado que ele construiu estava desmoronando, e ele não tinha certeza se deveria tentar salvá-lo ou deixá-lo cair. Os dias seguintes no escritório pareciam andar sobre vidro quebrado. Ryan e Hannah mantiveram seu relacionamento profissional, mas a tensão subjacente era palpável. Cada interação era cuidadosamente medida, cada palavra escolhida com precisão deliberada. Durante uma reunião do conselho particularmente tensa, Ryan se viu distraído pela ausência de Hannah. Ela havia tirado um dia pessoal, provavelmente para considerar a oferta de Singapura. Os membros do conselho falavam monotonamente sobre o trimestre e projeções, mas sua mente continuou vagando para a última conversa. Ryan, a voz aguda de SU Pai corta seus pensamentos. Você está ouvindo? Esta fusão é crucial para os interesses da nossa família. Interesses familiars. A frase ecoou em sua cabeça, um refrão constante ao longo de sua vida. Allhand. Ao redor da sala de reuniões, Ryan de repente viu claramente as algemas douradas que sempre o prenderam, disfarçadas de privilégio e responsabilidade. Após a reunião, ele se sentou sozinho em seu escritório, olhando para uma foto em sua mesa.
Ela o mostrava no lançamento de sua empresa, a mão de seu pai em seu ombro, ambos sorrindo para as câmeras. Mas Ryan se lembrava daquele dia de forma diferente. Lembrava dos avisos sussurrados de seu pai sobre manter a reputação da família, sobre as responsabilidades que vinham com seu nome. Seu telefone vibrou, uma mensagem de Hannah. Tomei minha decisão. Podemos conversar. A reunião aconteceu em seu escritório enquanto o sol estava se pondo. Hannah parecia composta, mas Ryan notou que ela usava o colar de prata simples que sempre tocava quando estava nervosa. Estou aceitando o cargo, ela disse sem preâmbulos. Embora ele esperasse, as palavras o atingiram como um golpe físico. Hannah, espere, por favor, deixe-me terminar, ela interrompeu. Eu rascunhei um plano de transição completo. Ficarei por 2 semanas para treinar minha substituta. Tudo estará organizado antes de eu sair. Isso não é sobre o trabalho, Ryan disse, levantando-se. Isso é sobre nós. A voz de Hannah falou levemente. Porque, do meu ponto de vista, não existe um nós. Há você no seu mundo, e eu no meu, e nós fingimos que a lacuna entre eles não existe. Eu posso mudar as coisas, Ryan insistiu, mas mesmo para seus ouvidos, as palavras soaram vazias. Você pode. Hannah disse Safia. Você está pronta para contar à sua família sobre nós? Para enfrentar as páginas da sociedade me chamando de interesseira? Para assistir à desaprovação do seu pai e aos insultos velados da sua mãe? O silêncio de Ryan foi resposta suficiente. Foi o que pensei ter, Hannah disse suavemente. Você não está pronto para lutar por nós, Ryan. E eu não estou disposta a me esconder nas sombras, fingindo ser algo que não sou. A discussão se transformou em uma briga, suas vozes se elevando com emoções reprimidas por muito tempo. Você está fugindo de novo, Ryan acusou. Assim como antes. A risada de Hannah foi amarga. É isso que você acha que aconteceu antes? Talvez você devesse perguntar ao seu pai sobre isso. Antes que ele pudesse responder, ela se virou e saiu, deixando com perguntas que ele não tinha certeza se queria respostas. Mais tarde naquela noite, sozinha em sua cobertura, Ryan serviu-se de uma bebida e observou as luzes da cidade se confundirem abaixo. O vazio de seu apartamento de luxo zombava dele. Cada superfície brilhava com perfeição cara, mas nada disso significava nada sem a presença de Hannah para fazê-lo parecer um lar. Ele pensou em ligar para ela, em correr para o apartamento dela e declarar que mudaria tudo por ela. Mas a verdade era que Hannah estava certa. Ele não estava pronto para enfrentar as consequências de escolhê-la em vez das expectativas de sua família. O peso de seu nome, sua posição, suas responsabilidades, tudo segurava como correntes invisíveis. Seu telefone tocou novamente, seu pai, exigindo sua presença na gala de caridade de amanhã. Outra obrigação, outra apresentação do filho perfeito. Ryan olhou para a mensagem, sentindo-se preso em uma vida que ele nunca havia realmente escolhido para si. A cidade continuou sua dança sem fim abaixo, indiferente à sua turbulência. Em algum lugar lá fora, Hannah provavelmente estava se preparando para sua nova vida, uma que a levaria milhares de quilômetros de distância dele. E aqui estava ele, sentado em sua gaiola dourada, com muito medo de se libertar. A chuva batia nas janelas do escritório de Ryan enquanto ele olhava para a carta de demissão de Hannah. Seu último dia era amanhã, e seu voo para Singapura estava marcado para a manhã seguinte. O relógio em sua mesa parecia zombar dele, contando os minutos até que ele a perdesse novamente. Algo que sua irmã Sarah dissera manteve pensando em sua mente. Às vezes, os maiores arrependimentos vêm das chances que tivemos muito medo de correr. Ela havia cancelado seu casamento com Thomas Ashore III naquela manhã, causando um escândalo em seus círculos sociais. Mas Ryan nunca tinha visto sorrir tão genuinamente. Levantando-se abruptamente, Ryan pegou seu casaco. Sua equipe de segurança correu para segui-lo enquanto ele se dirigia ao elevador. Senhor, você tem a reunião com Thompson em 20 minutos, seu assistente temporário gritou atrás dele. Cancele tudo, ele respondeu, já ligando para seu motorista. Então ele fez uma pausa, olhando para o carro elegante da empresa esperando do lado de fora. Não, isso não era sobre o CEO da William Industries hoje. Isso era sobre Ryan, apenas Ryan. Ele dispensou seu segurança e motorista, saindo para a chuva. A estação de metrô parecia estranha, ele não conseguia se lembrar da última vez que pegou transporte público. Verificando seu telefone, ele encontrou o endereço de Hannah nos registros de funcionários.
Suas mãos tremiam enquanto ele digitava uma mensagem. Não vá embora. Ainda não. Por favor. A resposta veio rapidamente. Ryan, já passamos por isso. Ele embarcou no trem, ignorando os olhares curiosos dos outros passageiros para seu terno caro. Sua mente correu com todas as coisas que ele precisava dizer, todas as verdades que ele manteve escondidas. Quando ele chegou ao bairro dela no Queens, a chuva tinha se tornado um aguaceiro. Ele encontrou o prédio de apartamentos dela, um modesto apartamento sem elevador que o lembrou de quão diferentes eram seus mundos. Mas, pela primeira vez, essa diferença não parecia uma barreira. Parecia uma prova da força de Hannah, sua autenticidade. Ela não estava em casa. Sua vizinha, uma mulher idosa, o reconheceu dos jornais. Hannah está no depósito, limpando suas coisas antes da mudança, ela ofereceu, dando-lhe instruções para chegar ao local. O depósito estava fechando quando ele chegou, encharcado até os ossos. Hannah estava sob o toldo, organizando caixas. Ela congelou quando viu. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, sua voz quase inaudível por causa da chuva. Eu sei porque você deixou Connecticut, Ryan disse, com água pingando do cabelo. Meu pai ameaçou o sustento da sua família. Ele disse que se você não terminasse as coisas comigo, ele garantiria que seu pai nunca mais trabalhasse no estado. A inspiração rápida de Hannah confirmou o que ele havia descoberto nos arquivos antigos do pai na noite anterior. Você não me deixou, ele continuou, se aproximando. Você sacrificou o que tínhamos para proteger sua família. E agora está fazendo isso de novo, fugindo para Singapura porque acha que não pertence ao meu mundo. Ryan, não, deixe-me terminar. Passei a vida inteira correspondendo às expectativas, sendo o filho perfeito, o CEO perfeito, mantendo a imagem perfeita. Mas nada disso significa nada sem você. Não quero perfeição. Quero o real. Eu quero você. A chuva continuou a cair entre eles, mas nenhum dos dois se moveu. Sua família, Hannah começou. Sarah cancelou seu casamento esta manhã, Ryan interrompeu. Ela está se mudando para Paris para seguir carreira na fotografia. Ela me ensinou algo importante. Não podemos viver nossas vidas por outras pessoas, nem mesmo pela família. Não é tão simples, Hannah protestou, mas ele podia ver sua determinação vacilando. É tão simples. E eu te amo, Hannah. Eu te amava quando éramos crianças, e eu te amo agora. Todo o resto, o dinheiro, o status, o nome da família, é tudo apenas barulho. Antes que Hannah pudesse responder, o telefone de Ryan tocou. A tela mostrou o nome de sua irmã, seu timing tão terrível como sempre. A voz em pânico de Sarah cortou o momento encharcado de chuva. Ryan, tudo está desmoronando. A imprensa, eles estão dizendo que Thomas estava envolvido em negociação com informações privilegiadas. Papai sabia sobre isso. Há investigadores federais na casa. O mundo de Ryan se inclinou. Ele encontrou o olhar preocupado de Hannah enquanto ouvia a explicação frenética de sua irmã. O escândalo Ashore não era mais apenas sobre um casamento da sociedade cancelado. Era sobre fraude, corrupção e o possível envolvimento de sua família. Eles estão dizendo que papai usou informações de Thomas para fazer negócios. Sarah continuou, sua voz quebrando o gelo. O FBI está apreendendo documentos. Mamãe está tendo um colapso. Não sei o que fazer. Hannah se aproximou, perto o suficiente para ouvir as palavras de Sarah. Sem hesitar, ela pegou a mão livre de Ryan, apertando-a em apoio. Onde você está? Ryan perguntou a Sarah. Na casa dos Hamptons. Mamãe se trancou no escritório, e os advogados do papai estão dizendo para ele não falar com ninguém, nem mesmo com a família. Ryan, estou com medo. Estou indo, ele disse, então olhou para Hannah, dividido entre a crise da irmã e este momento crucial com ela. Hannah tomou a decisão por ele. Eu dirijo, ela disse com firmeza, pegando as chaves do carro. Sua irmã precisa de você. A viagem para os Hamptons foi tensa. A chuva caía no modesto sedã de Hannah enquanto ela dirigia pelo trânsito. Ryan fez ligações, tentando entender a extensão do escândalo. De acordo com seus contatos, Thomas Ashore vinha administrando um sofisticado esquema de negociação com informações privilegiadas há anos. As evidências sugeriram que William Williams, o pai de Ryan, tinha sido um participante voluntário. Isso pode destruir tudo, Ryan disse calmamente. A empresa, nossa reputação. A empresa é mais do que apenas seu pai, Hannah respondeu, seus olhos na estrada. Você construiu algo real lá, Ryan.
Algo honesto. Eles chegaram à propriedade Hampton e a encontraram cercada por vans de notícias. Hannah virou suavemente em uma estrada de serviço que ela lembrava de empregos de buffet na faculdade, evitando o circo da mídia. Sarah os encontrou na entrada da cozinha, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Ela parou de repente quando viu Hannah, então surpreendeu os dois ao abraçá-la. Graças a Deus vocês estão aqui, Sarah disse aos dois. Papai se trancou em seu escritório com seus advogados, e mamãe está tendo ataques histéricos sobre as consequências sociais. O FBI quer entrevistar todos que possam saber sobre a negociação. Ryan endireitou os ombros, entrando no modo de gerenciamento de crise. Primeiro, precisamos separar a empresa das ações pessoais do papai. Hannah, vou começar a redigir uma estatística de imprensa. Precisamos enfatizar os procedimentos de conformidade da empresa e seu compromisso com a transparência. Nas próximas horas, eles trabalharam como uma equipe. Hannah coordenou com a equipe de RP enquanto Ryan lidava com os membros do conselho e Sarah gerenciava a mãe deles. Sua abordagem prática e pensamento claro ajudaram a cortar o caos. Por que você está nos ajudando? Sarah perguntou a Hannah durante um momento de silêncio. Depois de tudo que nossa família fez com você. Porque é a coisa certa a fazer, Hannah respondeu simplesmente. E porque, apesar de tudo, eu me importo com o que acontece com você e Ryan. Ryan ouviu a conversa deles enquanto retornava de outro telefonema tenso. As ações de seu pai colocaram tudo em risco, mas ver Hannah trabalhar incansavelmente para ajudar sua família, a mesma família que um dia o separou, deixou algo claro para ele. Ela não era apenas seu passado ou seu presente, ela era o futuro que ele queria, independentemente do que viesse a seguir. Quando a noite caiu, a crise imediata se estabilizou. As ações da empresa foram atingidas, mas a resposta rápida de Ryan evitou uma queda livre completa. Seu pai enfrentaria as consequências de suas ações, mas a empresa poderia sobreviver. De volta ao escritório de Ryan, o escopo completo do escândalo começou a emergir. Registros financeiros espalhados em sua mesa revelaram um padrão que remontava a anos. O envolvimento de seu pai não era apenas periférico, ele estava participando ativamente do esquema, usando a posição de Thomas Ashford. RTH para manipular os mercados para ganho pessoal. Olhe para essas datas, disse Hannah, apontando para uma série de transações. As doações para a Global Aid Initiative. Eles estavam usando contribuições de caridade para esconder o rastro do dinheiro. Sua voz falhou. A posição em Singapura que me foi oferecida pode estar conectada a tudo isso. Ryan sentiu o peso da realização se apoderar dele. Eles estavam tentando tirar você do caminho. Alguém deve ter notado que estávamos nos aproximando. Sarah, que estava silenciosamente revi documentos, falou. Thomas me disse uma vez que papai sugeriu contratar Hannah. Disse que seria estratégico. Eu não entendi o que ele quis dizer na época. As peças estavam se encaixando. O pai de Ryan não tinha tentado separá-los apenas na juventude. Ele ainda estava manipulando suas vidas, usando a dedicação de Hannah ao trabalho de caridade contra ela. Todos esses anos, disse Ryan, sua voz tensa de raiva, ele tem controlado tudo. Nossas vidas, nossas escolhas, até mesmo nossos sentimentos. Hannah sentou-se pesadamente, sua compostura profissional quebrando. As crianças que teriam se beneficiado desses programas eram apenas peões neste esquema. Sarah foi até a janela, observando as vans da mídia ainda acampadas do lado de fora do prédio. Éramos todos peões. Meu casamento, a empresa de Ryan, a carreira de Hannah, papai nos via como peças para mover em seu benefício. Ryan se levantou de repente, sua decisão se cristalizando. Chega! Acabamos com isso agora. Ele pegou o telefone e discou o número do investigador-chefe do FBI. Hannah e Sarah observaram falar, com a voz firme. Tenho informações sobre o envolvimento de William Williams no esquema de negociação de Ashford. Cooperarei totalmente com sua investigação. Depois de desligar, ele se virou para Hannah. Eu entendo se isso mudar as coisas. Meu nome de família está prestes a se tornar tóxico. A empresa vai sofrer um golpe. Tudo o que tenho pode estar em risco. Hannah se levantou, movendo-se para encará-lo. Você realmente acha que eu me importo com isso? O Ryan por quem me apaixonei não é definido por sua conta bancária ou seu nome de família. Sarah Pigaria. Eu deveria dar uma olhada na mamãe. Ela parou na porta. Hannah, obrigada por nos ajudar a ver a verdade.
Deixados sozinhos, Ryan e Hannah ficaram na escuridão crescente do escritório. As luzes da cidade piscaram do lado de fora, criando um brilho suave ao redor deles. A posição de Singapura, Hannah disse calmamente. Fiquei tão orgulhosa quando consegui. Agora sei que foi apenas mais uma manipulação. Ryan pegou a mão dela. Você conseguiu porque é brilhante em o que você faz. Eles podem ter tido segundas intenções, mas suas qualificações são reais. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora paramos de deixar outros escreverem nossa história. A voz de Ryan era firme. As ações do meu pai terão consequências, mas são consequências que ele tem que suportar. A empresa pode ser reconstruída, desta vez em bases honestas. O telefone de Hannah vibrou, a Global Aid Initiative solicitando sua decisão final sobre Singapura. Ela olhou para a mensagem e então lentamente desligou o telefone sem responder. Eu acho, ela disse cuidadosamente, que é um trabalho importante a ser feito aqui. O peso do escândalo ainda pairava, mas enquanto eles estavam juntos naquele escritório, algo havia mudado. As barreiras entre seus mundos não haviam desaparecido, mas não pareciam mais intransponíveis. 2 semanas após o escândalo estourar, Ryan estava no antigo escritório de seu pai, agora despojado de pertences pessoais. A investigação do FBI estava em andamento, mas William Williams já havia concordado em renunciar a todos os cargos da empresa. Os jornais da manhã traziam manchetes sobre sua esperada acusação. Ryan passou a noite redigindo uma nova declaração de missão da empresa com Hannah. Entre o gerenciamento de crise corporativa e o drama familiar, eles mal dormiram. Mas algo parecia diferente, mais claro, mais proposital. Senhor Williams, interrompeu seu assistente, seu pai está aqui. William Williams entrou no escritório, parecendo mais velho do que Ryan já o tinha visto. A presença dominante que dominou a vida de Ryan por tanto tempo se foi. Você está destruindo tudo o que construí, disse seu pai sem preâmbulos. Não, respondeu Ryan calmamente. Estou reconstruindo o que você destruiu. Há uma diferença. Tudo isso por causa daquela garota? Hannah! A voz de William carregava uma nota familiar de desprezo. Tentei protegê-lo de cometer um erro. O único erro, disse Ryan, levantando-se, foi deixar você me convencer de que o amor era menos importante do que o status social, que a integridade poderia ser sacrificada pelo lucro. A conversa foi interrompida por Hannah entrando com documentos urgentes. Ela parou, vendo William, mas se manteve firme. Falando em erros, William disse friamente. Você sabia, filho, que sua preciosa Hannah descobriu irregularidades em nossas doações de caridade meses atrás? Ela poderia ter exposto tudo naquela época. Eu sei, Ryan respondeu. Ela mesma me contou. Ela também me contou como você ameaçou arruinar a carreira dela se ela se apresentasse. Hannah deu um passo à frente. Eu não fiquei quieta por causa de suas ameaças, Sr. Williams. Fiquei quieta para reunir evidências, para ter certeza de que quando a verdade viesse à tona, seria completa. William Ryu Amargament. E agora? Expor a vergonha da nossa família vai te deixar feliz? Não, Hannah disse suavemente. O que me deixa feliz é ver seu filho finalmente livre para ser ele mesmo. Depois que William foi embora, Ryan e Hannah enfrentaram o próximo desafio. A imprensa tinha descoberto o relacionamento deles, criando teorias malucas sobre o papel de Hannah na exposição do escândalo. Eles estão me chamando de espiã corporativa, disse Hannah, mostrando a Ryan a última manchete do tabloide. Deixe-os falar, respondeu Ryan. A verdade vai aparecer. Naquela noite, eles encontraram Sarah em um pequeno restaurante, a mesma delicatessen onde almoçaram meses atrás. Ela trouxe notícias sobre sua mãe, que havia se internado em um retiro de bem-estar. Ela está realmente melhor longe de toda a pressão da sociedade, relatou Sarah. Talvez toda essa confusão esteja nos forçando a reavaliar o que importa. Enquanto compartilhavam uma refeição simples, Ryan percebeu algo profundo. Seu mundo não havia acabado quando o escândalo estourou, ele havia se transformado. A empresa era menor, mas mais ética. Seu círculo social havia diminuído, mas se tornado mais genuíno. Tenho algo para você, disse-lhe a Hannah, puxando uma pequena caixa. Dentro não havia um anel, ainda não era hora para isso, mas uma chave. É para um novo escritório, explicou ele. Estamos lançando uma fundação de caridade legítima. Programas reais, ajuda real para pessoas que precisam. Quero que você a administre.
Anne a olhou para a chave, lágrimas nos olhos. Você se lembra do que eu disse sobre fazer a diferença? Eu me lembro de tudo sobre você, Ryan respondeu. Inclusive como você sempre quis ajudar os outros. Esta fundação fará isso, da maneira certa. Sarah Levant to SCU Copo. Para novos começos. Para a verdade, Hannah acrescentou. Para o amor, Ryan terminou, pegando a mão de Hannah. Lá fora, a cidade zumbia com sua energia habitual, mas tudo parecia diferente. Os muros entre seus mundos não tinham caído completamente. Eles simplesmente aprenderam a construir pontes. A história de amor deles não era perfeita, mas era real, testada pelo fogo e mais forte por isso. Ao saírem do restaurante, caminhando de mãos dadas pelas ruas onde sua segunda chance havia começado, Ryan e Hannah sabiam que, embora o passado não pudesse ser mudado, o futuro era deles para escreverem juntos.